Mary Stones é humilhada diariamente como uma enfermeira incompetente no Hospital St. Mary's em Los Angeles. Médicos arrogantes tratam ela como lixo, sem nunca saber que ela esconde algo. 15 anos como coronel e cirurgião de combate nas Forças Especiais. Quando membros da Yakuza cobertos de tatuagens invadem o hospital em busca de uma testemunha protegida, Mary é forçada a revelar quem ela realmente é, e os gangsters descobrem tarde demais que atacaram o hospital errado. Uma mulher invisível está prestes a se tornar deles pior pesadelo. O que você faria se a pessoa mais fraca da sala se virou? Quer ser o mais perigoso? Solte um comente abaixo e inscreva-se para ver como esta história se desenrola. Isto é para todos. Quem já foi subestimado? O carrinho de medicamentos bateu na parede com um estrondo metálico que ecoou pela rua. Corredor do terceiro andar do Hospital Mary. Pílulas espalhadas pela superfície polida chão como confete, rolando por baixo equipamentos e desaparecimento em cantos. Mary Stone ficou paralisada, com as mãos nos pulsos. Ela tremia enquanto encarava a bagunça. Cabelo loiro sujo preso para trás de forma desarrumada a rabo de cavalo com mechas soltas emoldurando o rosto, parcialmente obscurecido pelos finos 3 centímetros cicatriz acima da sobrancelha esquerda. Seu mediocridade uniforme azul de uniforme cirúrgico pendia folgado em seu corpo de 1,63 metros de altura. Moldura, deliberadamente grande demais para esconder o físico atlético compacto por baixo. Você está brincando comigo, né? Agora. A voz do Dr. Vincent Drake foi cortada pelo corredor como um bisturi. Em 1,88 metros de altura, com cabelos grisalhos e um queixo que havia adornado a capa de lousa edição especial da revista Angeles com os melhores médicos, Drake era o chefe de cirurgia do Hospital St. Mary's. E ele nunca deixou ninguém esquecer disso. Pedras. Esse é o terceiro carrinho que você tem. Este mês foi arruinado. Sinto muito, Dr. Drake, Mary sussurrou, com seu azul acinzentado. Seus olhos estavam fixos nos azulejos do chão. Os ombros se curvaram para frente instintivamente, fazendo com que sua pequena estatura parecesse ainda menor. A roda prendeu em alguma coisa. Vou limpar isso imediatamente. A roda percebeu alguma coisa, repetiu Drake. Zombeteiramente, virando-se para o grupo de moradores o seguindo como patinhos. Senhoras e senhores, eis o que acontece quando os hospitais diminuem seus padrões. Esta mulher está aqui há 8 meses e ainda não consigo fazer o básico. Tarefas. Ele se aproximou de Mary, invadindo o espaço dela. Você tem alguma ideia? Quanto custam esses medicamentos? É isso. Vindo do orçamento do departamento. Meu departamento. Sim, senhor. Entendo, Mary. Disse suavemente, ajoelhando-se para comece a recolher os comprimidos espalhados. Suas mãos tremiam visivelmente enquanto ela estendia a mão para os containers. Uma performance que ela faria aperfeiçoado ao longo de meses se escondendo em plena luz do dia visão. O que, doutor? Drake não percebeu. Era assim que os olhos de Mary já tinham catalogaram todas as pessoas no corredor. 2 residentes e 3 enfermeiras na estação, uma câmera de segurança organizada em 11 horas, saída de incêndio a 20 metros à direita dela. Ele não percebeu que suas mãos estavam trêmulas, tinha sido perfeitamente estável quando ele estava sozinho preparando a carroça. Ele não observe as cicatrizes cirúrgicas precisas no dorso das mãos, pequenas marcas desbotadas da extração de estilhaços, ou os 5 centímetros cicatriz vertical em seu antebraço direito, geralmente coberta pela manga dela. E ele certamente não percebeu que debaixo dela postura curvada, seu centro de gravidade permaneceu perfeitamente equilibrado, pronto para mova-se em qualquer direção. Simplesmente pegue. Limpo, disse Drake,
com desdém. Pedras. Da próxima vez que você quiser jogar carrinhos de bate-bate com equipamentos hospitalares, faça no chão de outra pessoa. Ele se virou para sua residência. Vamos continuar as rondas. Nós temos trabalho importante de verdade para fazer. Como eles se afastaram, Mary ouviu um dos moradores, um jovem chamado Dr. Shen. Diga baixinho, Dr. Drake, isso pareceu um pouco dura. Ela está claramente tentando. O melhor dela não é bom o suficiente. Drake respondeu, com a voz embargada. Sinceramente, não sei quem ela conhece. O conselho ainda ter um emprego aqui. A mulher mal consegue funcionar. Eu vi. Estudantes de enfermagem mais competentes. O riso do grupo foi se dissipando à medida que eles davam a volta. À esquina. Mary continuou coletando comprimidos, seus movimentos metódicos. Outra enfermeira, Patrícia Rives, de porte avantajado, mulher na casa dos 50 anos que trabalhava em St. Mary, que trabalha na casa dela há 20 anos, ajoelhou-se para ajudar. Não deixe que ele te afete, querida. Patrícia disse gentilmente. Drake sempre foi um idiota. Cirurgião brilhante, péssimo. Ser humano. Está tudo bem, disse Mary. Silenciosamente. Ele tem razão. Eu deveria ser mais cuidado. Você está sendo muito duro consigo mesmo. Patrícia entregou a Maria um recipiente de antibióticos. Mas, entre nós, talvez você queira solicitar transferência para outro andar. Drake tem dado a entender que pretende. Você foi removido da sala de cirurgia. Eu entendo. Obrigada, Patrícia. Enquanto Patrícia estava de pé e voltou caminhando até o posto de enfermagem. Maria permaneceu de joelhos, recolhendo o último dos medicamentos. Seus grisalhos olhos azuis, que pareciam tão tímidos momentos atrás, estavam agora afiados e calculando enquanto varriam o corredor. 15 anos. 15 anos desde que ela usou o uniforme. 15 anos desde o coronel Marário médico de Stone comandava a cirurgia de campo. Equipes em Kandahar, Ramani e lugares cujos nomes ainda estavam classificados. 15 anos se passaram desde o ataque com artefato explosivo improvisado que matou 4 de sua equipe e a deixou com queimaduras, ferimentos por estilhaços e um atendimento médico aposentadoria que veio com o peito cheio dos metais que ela guardava em um depósito. Do outro lado da cidade. 15 anos sendo invisível, de ser pequeno, de ser nada. Ela havia escolhido o nome Stones. Quando ela se reinventou, uma pessoa reservada à piada. Todos andavam sobre pedras sem percebê-los. Camuflagem perfeita. Mary empurrou o medicamento, agora reabastecido. Ela levou o carrinho de volta para o depósito. Ela registrou os medicamentos danificados, observou o incidente no sistema, e retornou à sua estação. O relógio de parede marcava 1847. Horas, 13 minutos até a troca de turno. Maria, Patrícia chamou da enfermaria. Estação. Acabamos de receber uma admissão de emergência. Vindo do pronto-socorro. Ferimento por arma de fogo. O abdômen. Eles precisam de todas as mãos para a preparação para trauma. As mãos de Mary, que tinham ela estava tremendo enquanto digitava, ficou absolutamente imóvel por um microcondicionado antes retomando o tremor. É o Dr. Drake. Como lidar com isso? Ele já está em U2. Dr. Morrison vai assumir essa. Ela solicitou-se especificamente experiência. Enfermeiras de trauma. Patrícia abaixou a sua voz. Vou te colocar nisso. Não faça-me fazer parecer mal, ok? Doutora Helena Morrison, chefe de trauma. Ex-cirurgião do exército. Ela mesma, embora tivesse sido major, não um coronel.
Inteligente, competente e diferente. Drake, ela não tratava as enfermeiras como empregados. Farei o meu melhor, disse Mary. Ela seguiu Patrícia até a sala de emergência, onde o caos organizado já existia desdobrando. O paciente estava sendo levado em uma cadeira de rodas. Um homem na casa dos 40 anos, hispânico, coberto em sangue. Sua camisa foi rasgada, expondo a ferida de entrada em seu abdômen inferior. Mas a atenção de Mary foi imediatamente desviada, atraído por outra coisa. O homem tinha tatuagens. Tatuagens extensas, não do tipo que você tem em um salão local. Eram trabalhos intrincados, caro e inconfundivelmente Yakuza em estilo. Um dragão enrolado em seu peito, carpas em seus braços, flores de cerejeira e caracteres kanji cobrindo seus ombros e costas. E ali, parcialmente visível sob o sangue, um específico padrão, um crisântemo com 16 pétalas, o selo imperial. Em Yakuza iconografia, isso significava que ele estava conectado para uma das famílias principais. De Mary minha mente mudou de marcha imediatamente. Isso não se tratava de violência aleatória entre gangues. Isso era organizacional, o que significava que haveria ser acompanhamento, o que significava perigo. Pedras, coloque as luvas, ordenou o Dr. Morrison. A chefe da equipe de trauma estava perto dos 50 anos. Cabelos grisalhos presos num coque apertado pão e o comportamento descontraído de alguém que já viu de tudo. Eu preciso de alguém que já tenha visto de tudo. Você sobre gerenciamento de pressão. Isto é um GSW de ponta a ponta, possivelmente envolvendo os intestinos. Nós precisamos estabilizar a situação antes de podermos contratá-lo para a cirurgia. Sim, doutor, disse Mary. Silenciosamente, puxando as luvas com as mãos, que tremia deliberadamente. Ela se moveu para do lado da paciente. De perto, ela podia ver já mais detalhes. O disparo foi limpo. Calibre pequeno, provavelmente 22 ou 25 tentativa de assassinato profissional, não roubo. A trajetória sugeria que o atirador estava mirando na artéria femoral, mas golpe baixo. Erro de amador ou vítima mudou-se no último segundo. A pressão arterial é 98. Com mais de 62 anos, uma das enfermeiras do pronto-socorro ligou e saiu. Frequência cardíaca de 118. Ele está taquicárdico, mas estável. Maria, preciso de pressão aqui. Morrison disse, indicando um sangramento local. Pressão direta. Não alivia a pressão. Maria colocou as mãos sobre o local da ferida. Por baixo das luvas, suas mãos estavam absolutamente firmes. Ela aplicou pressão, firme, controlado, exatamente o certo quantidade, insuficiente para causar adicional danos, suficientes para controlar o sangrando. Morrison olhou para ela, e por um breve instante, seus olhares se encontraram. A expressão do chefe do trauma oscilou com algo. Reconhecimento, curiosidade, mas ela não disse nada, devolvendo-lhe o braço. Atenção ao paciente. Alguém pegue segurança hospitalar aqui em cima, Morrison ordenado. E ligue para a polícia de Los Angeles. Isto é um tiroteio entre gangues, e precisamos de uma presença policial antes do show de seus amigos para cima. Como se convocado por uma profecia. As portas da sala de emergência se abriram de repente. 3 homens entraram. Eram japoneses, com idades entre 25 e 30 anos. Na casa dos 30 anos, vestida com roupas escuras e caras. Ternos que não faziam nada para esconder seus corpos musculosos. E visíveis em seus colarinhos e pulsos eram os indicadores. Bordas de extensas tatuagens. Yakuza.
O homem da frente deu um passo à frente. Ele era o mais alto, talvez 1,80 metros, com a cabeça raspada. E uma cicatriz que ia da orelha esquerda até seu queixo. Seu paletó estava aberto o suficiente para revelar tatuagens elaboradas que cobrem seu corpo. Pescoço. Ondas, dragões, guerreiros samurais renderizado com detalhes impressionantes. Estamos aqui. Para Tanaka, disse ele em inglês com sotaque. Sua voz era calma, mas havia aço nela. Por baixo. Ele é o nosso Kyodai. Nós o levamos. Agora, desculpe, mas isso não é possível. Morrison disse com firmeza. Este homem ele sofreu um ferimento grave por arma de fogo. Precisa de cirurgia. Imediatamente. Você pode esperar aqui dentro. Você não precisa. Entendeu? Interrompeu o homem. Ele puxou ligeiramente o casaco para trás, revelando uma pistola no coldre. Nós não somos perguntando. A sala de emergência ficou em silêncio. Todos congelaram. Todos, exceto Mary. Suas mãos permaneceram sobre os pacientes. Ferida, aplicando pressão constante, mas os olhos acompanhavam tudo. 3 membros visíveis da gangue, todos armados. Ela dava para perceber pelo jeito que eles vestiam as jaquetas. Pendurado. Probabilidade de haver mais lá fora. Autoelevador para as costas deles, escada para a esquerda. 23 pessoas na sala de emergência, incluindo pacientes. Senhor, eu entendo sua preocupação com seu amigo, Morrison disse, com a voz notavelmente firme. Mas se o movermos agora, ele morrerá. É isso. O que você quer? O chefe da Yakuza, a mandíbula se contraiu. Se ele morrer aqui, o hospital morre com ele. Isso não é negociação. Um dos outros homens se moveu em direção ao paciente. Mary não se mexeu, não reagiu, ela manteve as mãos exatamente onde estavam. Senhorita, afaste-se, disse o membro da Yakuza. Disse a ela, com seu inglês ainda mais truncado. Mary manteve a cabeça baixa, sua voz. Sussurro assustado. Eu não consigo. Se eu alivie a pressão e ele vai sangrar até morrer. Afastem-se, repetiu o homem, estendendo a mão para o ombro dela. Foi aí que ocorreu o trauma. As portas do compartimento explodiram novamente. 7 entraram mais homens. Estes eram diferentes. Tatuagens mais extensas, ternos mais caros, mais velho. O protagonista tinha por volta de 50 anos. Os cabelos grisalhos penteados para trás, toda a sua extensão. Pescoço coberto por intrincados trabalhos de tatuagem que desapareceu sob sua gola. Sua presença mudou imediatamente a atmosfera. Até mesmo os 3 primeiros Yakuza membros se endireitaram, mostrando diferença. Este era um cargo de alto escalão. Membro, possivelmente um tenente ou conselheiro. Quem é Tanaka? O homem de cabelos grisalhos exigiu em perfeito inglês. O líder da gangue apontou para o paciente na mesa. Filho de Kobayashi, este é Tanaka. Ele foi baleado há 2 horas. Vamos levá-lo ao nosso médico. Kobayashi aproximou-se, olhando para o paciente com olhar frio. Então, seu olhar percorreu a sala, avaliando, calculando. Quando seus olhos pousaram em Mary, pequena, encurvados e trêmulos, eles passaram por cima dela. Sem juros. Este é o hospital St. Mary's, em Kobayashi. Disse. Não o hospital com o federal testemunha. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Senhor, disse o líder da gangue, nós temos informações que uma testemunha protegida, uma homem que traiu Sumiyoshi Kai,
estando detido em um hospital de Los Angeles sob proteção do FBI. Pensávamos que estava aqui. A expressão de Kobayashi escureceu. Não é. O hospital fica a 5 quarteirões norte. Viemos ao lugar errado. Oh não, pensou Mary. Isso muda tudo. Então nós saímos, um dos disse o Yakuza mais jovem. Não, disse Kobayashi. Silenciosamente. Já expusemos. Nós mesmos. Há câmeras, testemunhas. Ele olhou para o Dr. Morrison. Você ligou polícia. Morrison não respondeu, mas a expressão dele dizia tudo. Kobayashi assentiu lentamente. Então este hospital tem isso se torna um problema. Ninguém sai. Ninguém faz chamadas. Nós protegemos este local. Até que possamos nos mudar. Senhor, o senhor não pode. Morrison começou. Kobayashi fez um pistola, uma Glock elegante com silenciador. Ele não apontou para ninguém, apenas segurou. Casualmente ao lado dele. Eu posso, doutor, e agora sim. Todos, longe do portas agora. A equipe da sala de emergência começou recuando. Os pacientes nas camas olhavam. Aterrorizada. Uma das enfermeiras estava chorando. Em silêncio. Maria manteve as mãos em o ferimento de Tanaka, a cabeça baixa, o seu linguagem corporal inteira gritando. Não me note. Você, disse Kobayashi, apontando. Para Patrícia. Você está encarregada de enfermagem. Sim, senhor. Patrícia gaguejou. Quantas pessoas estão neste hospital agora? Agora. Eu não sei exatamente. Talvez 200. Pacientes, funcionários, visitantes. Tranquem todas as saídas, ordenou Kobayashi. Homens. Ninguém entra, ninguém sai. Se alguém tentar para ir embora, você atira neles. Se alguém ligar polícia, atire neles. Entendido. Os membros da Yakuza se dispersaram, seguindo com precisão militar. Eles fizeram isso. Antes. A mente de Mary estava calculando. Rapidamente. 10 membros da Yakuza confirmados. Possivelmente chegarão mais, todos armados. Hospital com 200 civis. Polícia a tempo de resposta a uma situação de reféns. 12 até 15 minutos após a chamada, mas Morrison a chamada não havia sido concluída. Segurança pode notar algo errado, pode ligar e isso estava prestes a acontecer. Se não for controlado, pode se transformar em um massacre. Corretamente. Doutor, Mary sussurrou para Morrison, o sangramento do paciente tem diminuído a velocidade. Posso aplicar um curativo compressivo. E assegure-o. Ele ficará estável por transporte. Morrison olhou para ela, surpreso. Pedras você. Sim. Sim. Faça isso. De Marias mãos se moviam com uma confiança repentina. Aplicar o curativo compressivo com precisão de especialista. Os sinais vitais de Tanaka estavam segurando. Ele sobreviveria se o levassem para a cirurgia em 1 hora. Kobayashi percebeu. Ele se aproximou, olhando para as mãos de Mary enquanto trabalhavam. Sabe, medicina de trauma. Eu tomei alguns extras treinamento, sussurrou Mary, sem se encontrar seus olhos. Resposta básica a emergências. Você está muito calmo para alguém que está com medo. Eu estou apavorado, senhor. Só estou tentando ajudar. Kobayashi a estudou por mais um tempo. Momento, depois se virou. Garanta o paciente. Estamos transferindo para o nosso instalação. Foi aí que o alarme começou.
tocando alto. Alguém havia acionado o alerta de emergência. Em algum lugar no hospital, alguém havia percebido que aconteceu algo e apertei o botão de pânico. A expressão de Kobayashi tornou-se fria. Protocolo de confinamento. Selar todas as entradas. Preparem-se para defender. Seus homens se moveram. Imediatamente, sacando as armas, pegando posições. E Mary Stones, indicativo de chamada Reaper, ex-coronel e combatente cirurgiã, percebeu que ela não podia ficar, não está mais escondida porque, se ela o fizesse, 200 pessoas iriam morrer. A emergência, um alarme soou estridente por toda a Center. Marys. Hospital. Luzes vermelhas piscando. Automatizado. Os anúncios começaram. Código prata. Código prata. Todo o pessoal inicia o bloqueio. Procedimentos. O maxilar de Kobayashi se contraiu. Saito, tranque as portas. Nakamura, verifique. A escadaria. Mate qualquer um que tentar, ele digitou rapidamente em seu telefone. Mais homens estão chegando. Aguardamos por 20 minutos. A mente de Mary calculou. Tempo de resposta de 8 a 12 minutos. SWAT implantação de mais 15. A Yakuza tinha tempo. Os reféns tinham muito pouco. Dr. Morrison deu um passo à frente, com as mãos erguidas. Por favor, liberem os pacientes. Eles não estão bem. Uma ameaça. Todos se sentam, disse Kobayashi. Friamente. Mãos visíveis. Qualquer um que se aproxime. Por um telefone, eles morrem. Funcionários e os pacientes caíram no chão. Patrícia estava chorando. Uma jovem enfermeira estava em hiperventilação. Maria permaneceu ajoelhada ao lado de Tanaka. As mãos dela sobre o roupão dele, mas os olhos. Estavam trabalhando, contando posições, catalogando armas, calculando a fuga rotas. Você, Kobayashi apontou para Mary. Enfermeira baixinha, vem aqui. Maria se levantou. Lentamente, mantendo a postura curvada. Ela caminhou lentamente em sua direção. Qual é o seu nome? Sr. Mary. Mary Stones, sabe? Às vezes, senhor, medicina de trauma. Eu geralmente trabalho na ala cirúrgica. Você não é importante. Kobayashi se virou. Para Morrison. Você é o chefe da equipe de trauma. Sim. Ótimo. Você vai tratar meus homens se necessário. Ele falou em japonês rapidamente para sua equipe. Mary entendeu cada palavra. 2 anos em Okinawa a ensinaram coisas novas. Japonês fluente. Kobayashi estava dizendo: o alvo é o Hospital Memorial, 5 quarteirões ao norte. Mantemos esses reféns. Até que o golpe esteja completo, então nós desaparecer. Sem testemunhas. Sem testemunhas. Significava execução. Mary voltou arrastando os pés em direção a Tanaka. Dedos escondidos sob seu vestido encontraram um bisturi lacrado no trauma bandeja de suprimentos. Ela a colocou na palma da mão. Bolso para uniforme médico. Um membro da Yakuza com tatuagem de dragão no pescoço aproximou-se do sentado funcionários. Todos, esvaziem seus bolsos, telefones, chaves, tudo. Ele concordou. Chutou a pilha para longe, espalhando telefones pelo chão. Então um tiro ecoou em algum outro lugar do hospital. Um único tiro suprimido. Todos congelaram. O rádio de Kobayashi crepitante. Japonês. Guarda de segurança neutralizado. Segundo chão. Uma das enfermeiras soluçou. Patrícia tentou consolá-la. Doutora Morrison,
disse Mary baixinho. O adolescente na cama 3, ele está tendo um ataque de ansiedade. Ele pode precisar de sedação. Morrison olhou para a pessoa ofegante. 17 anos. Eu resolvo isso. Deixe-me ajudar, por favor. Morrison assentiu com a cabeça. Eles foram para a cama. 3. O adolescente estava em pânico. Eles vão nos matar. Você está tendo um ataque de pânico, disse Morrison suavemente. Respire comigo. Mary abriu gaveta de medicamentos com mãos trêmulas, conteúdo da digitalização. Lorazepam, Mazolum, cetamina. Dr. Morrison, eu poderia dar a ele 2 comprimidos sublinguais de lorazepam. Isso o acalmaria mais rápido. Morrison olhou para ela bruscamente. Como você sabia disso? Dosagem. Eu leio muito. Revistas médicas. Quero cursar medicina para assistente médico. Morrison Zella estreitou os olhos, mas assentiu. Faça isso. Estou observando. Enquanto Mary administrava enquanto tomava a medicação, seus olhos seguiam a Yakuza. Posições. O guarda da porta estava inclinado contra a parede. Cansado. Pobre disciplina. Os guardas da escadaria estavam concentrados para fora, sem vigiar os reféns. Então ela viu movimento através das janelas. Segurança hospitalar. 3 policiais. Avançando, armas em punho. Eles estavam vamos tentar romper a defesa. Seria um massacre. 10 segundos para decidir. Fique escondido e veja pessoas morrerem ou age e exponha 15 anos de segredos. Ela pensou uma adolescente ofegante de Patrícia chorando. De Morrison, que a tratou decentemente. Mary tomou sua decisão. Doutora Morrison, ela sussurrou. Em 5 segundos, desça-para no chão, cubra a cabeça. Não pergunte. Simplesmente faça. Os olhos de Morrison se arregalaram. O quê? Agora. Morrison deixou cair. O corpo de Mary transformaram-se instantaneamente. Ombros postura ereta, coluna reta, mãos absolutamente imóvel. Ela se mexeu. O bisturi brilhou. Sua mão esquerda agarrou o guarda mais próximo e redirecionou a mão que segurava a arma. A mão direita dela cortou o pulso dele. Tendões. Sua mão se abriu. A arma caiu. Mary apanhou-a no ar. Ela girou, usando-o como escudo. Outros guardas estavam virando. Muito lento. Futuro. 3 controlados tiros. Ferimento no ombro, ferimento na coxa. Um extintor de incêndio explodiu, criando ocultação branca. Todos para baixo, Mary gritou. Voz de comando. Voz de oficial. Posicionem-se atrás das camas agora. Funcionários, tudo se embaralhou. Kobayashi se moveu rapidamente. Arma ele disparou 2 vezes. Mary rolou para trás de um carrinho de emergência enquanto os projéteis perfuravam o metal. Ela surgiu do outro lado, mas Kobayashi Patrícia a estava usando como escudo. Arma para a têmpora dela. Solte a arma, ele gritou. Os olhos cinza-azulados de Mary se encontraram. Para o dele. Sem medo. Apenas frio. Cálculo. Você não vai matá-la. Se você se fizer isso, você perde vantagem. E eu vou eliminar todos os homens nesta sala. Começando por você. Os olhos de Kobayashi. Alargou-se. Quem é você? Alguém muito cansado. De ser subestimado. Agentes de segurança invadiram o local. Portas. Yakuza na entrada girou em direção a eles. Maria viu o desastre.
desenrolando-se. O fogo cruzado atingiria civis. Segurança, recuem. Vocês não têm visão clara. Um jovem policial, com 25 anos, cheio de adrenalina, não deu ouvidos. Ele tirou. Errou o alvo. O projétil atingiu um catéter intravenoso. Poste, ricocheteou. Mary acompanhou a trajetória da bala, rumando para o paciente idosa. Ela mergulhou. A rodada atingiu seu ombro esquerdo, fazendo-a girar. A dor explodiu, mas ela não a deixou cair. Arma. Ela rolou, levantou-se e disparou 3 vezes. 3 Yakuza caíram, tiros nas pernas, desativando. Cessar fogo. Bradou Mary. Vocês estão agredindo reféns. Os policiais ela congelou diante de sua autoridade e começou a puxar civis em direção às saídas. Kobayashi ainda tinha Patrícia. Ele estava recuando em direção à escadaria. Se alguém parar, ela morre. O sangue escorria pelo braço de Mary, mas sua arma. A mão dela estava firme. Deixe-a ir. Quem são? Você. Eu sou exatamente o que preciso ser. A voz de Mary estava gélida. Reforços estão a caminho. Sua operação fracassou. Renda-se ou morra aqui. Por um longo momento, impasse. Então Kobayashi falou japonês com seus homens. Recuem. Reagrupem-se lá fora. Ele empurrou Patrícia para frente. Ela tropeçou. Nos braços de Mary. Os Yakuza recuaram. Pela escadaria, disparando cobertura a tiros. Quando Mary chegou à porta, eles tinham ido embora. Patrícia desmaiou. Contra ela, soluçando. Obrigada. Mary a abraçou sem jeito. Sangue se acumulando sob seus pés. Dr. Morrison apareceu, pedras pálidas, suas ombro atravessado. Errou. Grandes embarcações. Eu ficarei bem. O que você acabou de fazer? Morrison olhou fixamente. Não era isso. Enfermagem. Isso era combate militar. O que? Você está. Mary cambaleou, perda de sangue colocando em dia. Alguém que é realmente ruim permanecendo escondida. Ela olhou em volta, funcionários olhando com choque e espanto, ferido Yakuza sendo contido. Dr. Drake na porta, perplexo. Dr. Drake, disse Mary educadamente, com voz retomando seu tom tímido, mesmo quando sangue escorria pelo braço dela. Acho que preciso, sente-se agora. Suas pernas cederam. Morrison a pegou. Alguém vai se traumatizar. Suprimentos, gritou Morrison. Enquanto Mary com a visão turva, ela ouviu Patrícia. Quem é ela de verdade? A voz de Morrison impressionante. Acho que estamos prestes a descobrir. O último pensamento de Mary antes de escurecer. A enfermeira invisível ficou muito visível. Mary acordou com mãos sobre ela. Ombro. Mãos profissionais trabalhando com deficiência na prática. Antisséptico cheiro. Sala de cirurgia. Ela está chegando. Disse uma voz masculina. Deixe acordar para cima, respondeu o Dr. Morrison. Tenho perguntas. Os olhos cinza-azulados de Mary aberta. Ela estava em uma mesa de operação em U3, rodeado por luzes cirúrgicas. Morrison estava de pé sobre ela, trabalhando nela. Ferimento no ombro. Bem-vindo de volta, Stones. Morrison disse. Ou devo te chamar de... outra coisa. Por que incompetente a enfermeira do andar claramente não é sua enfermeira de verdade? Identidade. A mente de Mary calculou.
O 3 seguro. Porta fechada. Somente Morrison e um técnico presente. Lap garantindo a segurança do hospital. Yakuza fugiu ou foi capturado? Como quanto tempo fiquei desacordado? 20 minutos. Perda de sangue. E queda de adrenalina. Morrison amarrou uma sutura. A bala atravessou completamente. Sem grandes danos. Você terá outra. Uma cicatriz para combinar com as outras. Ela fez uma pausa. De forma significativa. E você tem muito disso. Outros. Estilhaços nas mãos, queimaduras em seu lado esquerdo, laparotomia de emergência cicatriz. Essas são lesões de combate, não cicatrizes. Acidentes. Mary não disse nada. Morrison, larguem os instrumentos. Eu também sirvo. Exército Corpo Médico, Major, Iraque, 2008. Eu sei. Trauma de combate. Eu sei como os soldados se movem. Ela se inclinou para mais perto. O que você fez naquele? A sala de emergência foi taticamente brilhante. Você desarmou um assassino treinado em segundos, usou disfarce, tirou fotos precisas, tiros não letais. Isso não é de lendo periódicos. Dr. Morrison. Eu fiz ligações enquanto você estava fora. Morrison interrompido. Para Walter Reed, para Fort Bragg. Eu te descrevi. 1,62 metros, pouco mais de 30 anos. Loira suja. Olhos azul acinzentados, cicatriz acima. Sobrancelha, cicatrizes de estilhaços. Ela puxou, ela tirou as luvas. Sabe o que eu encontrei? Registro da Coronel Mary Elizabeth Stone, que cumpriu 15 anos em prisão especial, operações. Cirurgião de combate. Múltiplos destacamentos vinculados aos Rangers Delta. Força foi condecorada com 2 estrelas de prata e 3 com 3 estrelas de prata. Estrelas de bronze. Morrison fez uma pausa. O Coronel Stone foi aposentado por invalidez no dia 5 anos atrás. Ela também morreu oficialmente em um acidente de carro 2 anos depois. Fechado. Caixão. Certidão de óbito registrada. Silêncio. Exceto pelo ritmo do monitor cardíaco. Só que ela não morreu. Morrison continuou em silêncio. Ela desapareceu. Mudou ligeiramente o nome dela. Pedra para Pedras. Obteve uma nova licença de enfermagem. Escondeu-se. À vista de todos, como o mais incompetente. Enfermeira que alguém já tivesse visto. Ela se inclinou. Contra a mesa. Quem é você de verdade? Mary sentou-se lentamente, sentindo uma dor aguda. Pontos, sua postura se endireitou, ombros erguidos. A enfermeira tímida. Desapareceu completamente. Coronel Mary Elizabeth Stone, disse ela claramente, com voz com autoridade de comando. Especial. Cirurgião de operações de combate, indicativo de chamada, reaper, 15 anos em serviço conjunto especial. Comando de operações, principalmente vinculado ao Regimento Ranger e à primeira SFD. Ela encontrou o olhar de Morrison. Eu fingi. Morte porque as pessoas que me mataram, a equipe em Kandahar estava me caçando. Eu tinha evidências de corrupção em alto nível. Não. Saber em quem confiar. Então, me tornei um fantasma. Por que enfermagem? Porque fiz um juramento. Primeiro, não cause dano. Eu não conseguia parar de ser um médico. Não conseguia parar de ajudar as pessoas. Mas eu não pude usar minhas credenciais verdadeiras. Sem ser encontrado. Então, eu me tornei uma enfermeira, tornou-se pequena, invisível.
Sua voz endureceu. Até esta noite, Morrison. Absorvi isso. Os Yakuza que você desativou, você poderia tê-los matado facilmente. Claro. Tiros. Mas você escolheu força não letal. Porque eu não sou um carrasco. Eu sou um cirurgião. Meu trabalho é salvar vidas, não. Leve-os. Quantas vidas você tem? Salvo. Parei de contar em 200. Isso foi 7º ano. E quantos se perderam? Todos. Mary disse categoricamente, 43 mortes onde eu estava. Presente. Lembro-me de cada nome, de cada rosto. É por isso que você esconde a culpa. Não culpa, disse Mary bruscamente. Estou me escondendo de me tornar alguém que eu não quero ser. 15 anos em combate. Você começa a ver pessoas como problemas a serem resolvidos. Você se esquece. Eles são humanos. Voltei como enfermeira para lembre-se da minha humanidade. Da voz dela. Amoleceu. Até esta noite, quando eu tive que escolher entre permanecer humano e deixar pessoas morrem antes que Morrison possa em resposta, as portas se abriram de repente. Hospital Segurança, 2 policiais do Departamento de Polícia de Los Angeles e uma mulher de terno escuro e com credenciais do FBI. O coronel Stone, agente do FBI, disse, eu sou o agente especial Rebecca Torres. Precisamos de conversar. Torres se aproximou. Coronel, nós temos. Estive te procurando por 2 anos. Quando você desaparecidos, investigações sobre a corrupção militar foi comprometida. Nós preciso do seu depoimento sobre Kandahar. Meu depoimento não vai importar. Eles são demais. Protegidos. Eles estavam. Mas há 3 meses, um denunciante se apresentou com evidências adicionais. Combinadas com as suas com base no depoimento, podemos apresentar acusações. Torres mostraram fotografias em um tablet. 2 generais, 4 coronéis, dezenas de empreiteiros. Eles têm vendido inteligência por 1 década. Sua equipe conseguiu muito perto, então eles eliminaram a ameaça. Mary encarou os rostos, os homens. Ela respeitava os homens que haviam enviado sua equipe. Morrer. Se eu testemunhar, perco meu novo identidade, serei exposto. Sim, mas você terá justiça para sua equipe. Mary pensei na morte do capitão Rodrigues em explosão, do sargento Martinez sangrando fora, do tenente Kim e do cabo Jackson. Eu testemunharei. Com uma condição, eu fico em St. Mary's. Continuo sendo uma enfermeira, porque é isso que eu sou agora. Torres olhou para Morrison, que sorriu. Estou oficialmente promovendo você ao trauma. Coordenador. Você treinará a equipe em medicina tática. Tudo o que você sabe. Morrison estendeu a mão. Bem-vinda de volta, coronel. Mary balançou a cabeça. Só Mary, por favor. O coronel morreu em Kandahar. Agora sou apenas uma enfermeira. Uma enfermeira que salvou vidas. 50 vidas e derrotou uma equipe da Yakuza. Morrison disse secamente. Claro. Depois de Torres restaram apenas promessas de declarações formais. Amanhã, Morrison ajudou Mary a sair do mesa. Você consegue andar. Eu já andei em cima dela. Pior. Eles saíram para o caos. Polícia em todo lugar. Funcionários sendo entrevistados. Mas enquanto Mary passava, as pessoas paravam e olhou fixamente. Patrícia correu para frente e a abraçou. Com cuidado. Você salvou minha vida. A vida de todos nós. Só estava fazendo meu trabalho. Não, você que estava sendo um herói.
O Dr. Drake apareceu ladeado por moradores. Ele parecia chocado e que vergonha. Enfermeira Stones, eu te devo uma. Peço desculpas. Eu te tratei mal por 8 meses. Eu fui deliberadamente incompetente, Mary interrompeu. E você estava exatamente tão arrogante quanto se esperava. Mas pediu desculpas. Aceito, Dr. Drake. Contanto que estejamos claro. Se você falar comigo ou com outra pessoa. Se as enfermeiras passarem por ali de novo, vou registrar uma queixa formal. Reclamações. Entendido. O rosto de Drake corada. Entendi. Mary voltou para trás. Para a sala de emergência. O adolescente com ataque de pânico ainda estava lá, calmo. Agora. Você me deu remédio. Você nos salvou. Eu te dei 2 milazepam, Mary disse, verificando o monitor dele. Sua frequência cardíaca é 78. Você está sendo recebeu alta esta noite, mas faça acompanhamento com seu médico. Considere fazer terapia. Hoje à noite foi traumático. Sim, senhora. Obrigada. Mary foi verificar Tanaka, o ferido. Membro da Yakuza. Vital estável. Ele tinha sobreviver. Primeiro, não cause dano, mesmo quando o dano pode ser merecido. Morrison se juntou. Ela. Maria, o que você fez esta noite muda tudo. Tudo. Você não pode voltar a ser como era antes. Invisível. Eu sei. Mary olhou para ela. Mãos marcadas por cicatrizes. Talvez seja hora de parar. Me escondendo. Ser quem eu realmente sou, mas eu quero para ficar aqui. Não como soldado, como enfermeira. Por quê? Porque as enfermeiras veem os pacientes como pessoas, não como problemas. As enfermeiras acolhem mãos e proporcionar conforto. A cura é mais do que fechar feridas. Ela tocou o ombro dela. Já fechei feridas suficientes. Agora eu só quero ajudar as pessoas a se curarem. Morrison sorriu. Então nos ensine a combater. Trauma, medicina tática, tudo. Porque esta noite ficou provado que os hospitais não são tão seguros quanto pensávamos. Precisamos de proteger nossos pacientes. Mary assentiu com a cabeça. Certo, do meu jeito. Força mínima, máximo. Preservação da vida. Estamos treinando. Curandeiros que podem proteger quando necessário. Fechado. Mais tarde, Mary ficou em uma janela. Com vista para Los Angeles. Milhões de luzes contra a escuridão. Em algum lugar, as pessoas que mataram a equipe dela enfrentariam justiça. Em algum lugar, a vida continuou. E aqui, ela parou de correr. Ela olhou em seu reflexo. A enfermeira assustada estava ela mesma foi ao seu lugar. Pronta para ir lá, coronel. A voz de Morrison. Mary virou. Estou em casa, Helena. Este hospital, esses pacientes. Este é o lar deles agora. Morrison sorriu. Bem-vinda de volta, Mary. Caminhando em direção ao elevador. Mary sentiu algo que ela não sentia há 15 anos. Paz. Não a paz de se esconder. A paz de ser encontrado e ser aceito por quem ela realmente era. A enfermeira invisível tinha tornar-se visível. E a visibilidade não era afinal, é assustador. O sol da manhã. Cortar pelas janelas do hospital sem temeres como aço cirúrgico. Mary sentou-se no escritório do diretor do hospital, seu braço esquerdo em uma tipóia, de frente para um painel de administradores, detetives do LAP e FBI agentes. Diretor Richard Caldwell,
Um homem magro na casa dos 60 anos com óculos de aro de arame. Óculos. Parecia exausto. Coronel Stone, agradecemos suas ações. Ontem à noite. Vocês salvaram vidas, mas nós temos preocupações significativas sobre responsabilidade, violações de protocolo e o fato de que você tem trabalhado aqui sob uma falsa premissa. Identidade por 8 meses. Tecnicamente, que identidade correta, corrigiu Mary. Eu mudei meu nome legalmente. Minha enfermagem à licença é legítima. Eu simplesmente não divulgar minha experiência militar. Você não anunciou isso. Dr. Drake, sentado à direita de Caldwell, olhou incrédulo. Você fingiu ser incompetente. Você deixou-nos fazem pensar que você mal tinha as qualificações necessárias para empurrar um carrinho de medicamentos. Eu era qualificado para empurrar um carrinho de medicamentos, disse Mary. Com calma. Optei por parecer menos competente do que eu. Isso não é ilegal. Agente Torres inclinou-se para a frente. Coronel, precisamos de para discutir seu depoimento. O caso de corrupção está avançando. O júri se reúne em 2 semanas. Sua presença é necessária. É necessário. Estarei lá, disse Mary. Mas eu quero proteção para o hospital. Funcionários. Se as pessoas que estou testemunhando contra decidir retaliar, a instalação se torna um alvo. Nós designaremos detalhes de proteção, garantiu-lhe Torres. Mas há outra questão. Kobayashi falando. Ele afirma que sua organização tem um contato dentro de St. Mary's, alguém que eles receberam informações sobre assuntos federais, testemunhas sendo atendidas aqui. A sala ficou tudo em silêncio. Os olhos de Mary se estreitaram. Tem um infiltrado no hospital. É dele. Alegação. Ele diz que eles vêm pagando alguém da equipe para informações do paciente. Por 6 meses. Torres retirou um tablet. Estamos investigando, mas precisamos sua ajuda. Você está aqui há 8 meses. Você observou a equipe. Você percebeu algo suspeito. Mary relembrei meses de mantendo-se invisível deliberadamente. Padrões observados em conversas ouvidas por acaso, pessoas que fazem perguntas demais sobre certos pacientes. Dr. Gerald Reis, ela disse lentamente. Cardiologia. Ele está em estudei na St. Mary's por 3 anos, mas há 6 meses seu estilo de vida mudou. Carro novo, relógio caro, ternos de grife. Ele afirma que seus investimentos deram resultado, mas o momento é suspeito. Ela fez uma pausa. Ele também tem acesso ao banco de dados de pacientes e frequentemente trabalha até tarde sozinha. Torres anotado. Vamos investigar. Alguém. Mais alguém. Marcus Shen, administrador de TI. Ele tem acesso irrestrito a todo o hospital sistemas. Ele anda jogando. Eu vi aplicativos de apostas no celular dele quando ele está com certo de computadores na enfermagem em estações. Dívidas de jogo são clássicas alavanca para transformar alguém em um informante. Alguém da equipe de enfermagem. Mary hesitou. Não quero acusar qualquer pessoa sem provas. Coronel, nós precisamos de nomes. Patrícia Rives, disse Mary. Com relutância. Ela trabalha como enfermeira aqui há 20 anos. Boa pessoa, competente, atenciosa. Mas, há 3 meses, a filha dela estava diagnosticada com leucemia. O médico, as contas estão acabando com as finanças dela. As pessoas fazem coisas desesperadas quando crianças estão morrendo. Torres assentiu com a cabeça. Sombriamente. Seremos discretos.
Caldwell pigarreou. Independentemente da investigação, precisamos abordar o seu situação profissional. Colo, senhorita Stone, o Dr. Morrison recomendou que nós criar um novo cargo para você, diretor de medicina tática de emergência. Você treinaria a equipe em trauma de combate e protocolos e servem como um trauma consultora. Eu aceito, disse Mary. Imediatamente. No entanto, Caldwell continuou, esta posição exige dedicação integral. Divulgação do seu histórico. Chega disso. Escondendo seu serviço militar, seu qualificações, tudo se torna parte do seu registro oficial. Mary pegou uma respiração. 15 anos escondidos, terminando com uma assinatura em um contrato. Eu entendo. Aceito esses termos. Ótimo. Pode começar. Na próxima semana. Caldwell se levantou, estendendo seu mão. Bem-vindo de volta à vida, Coronel Stone. Após a reunião, Mary percorre os corredores do hospital. As pessoas olhavam fixamente, cochichavam. O invisível enfermeira se tornou uma celebridade da noite para o dia. Ela encontrou o Dr. Morrison na sala de emergência. Revisão de prontuários de pacientes. Como foi? Morrison perguntou. Estou oficialmente empregado. E oficialmente visível, disse Mary. Eles estão investigando um possível infiltrado em um hospital. Alguém está alimentando informações do paciente para a Yakuza. A expressão de Morrison escureceu. Qualquer suspeitos? 3. Mas não sei qual deles, se qualquer um, na verdade, é culpado. Mary olhou para a sala de emergência, ainda apresentando sinais de violência da noite anterior. Balos buracos foram remendados com coberturas temporárias. Manchas de sangue sendo limpas. Helena, se tem um infiltrado, eles sabem que eu sou uma ameaça. Agora. Eles sabem que eu consigo identificá-los. Eu acabei de me tornar um alvo. Nós garantimos a sua segurança, disse Morrison com firmeza. A segurança do hospital foi duplicada. O Departamento de Polícia de Los Angeles, LAP, policiais no local. Você não está sozinha em isto. Estou sozinha há 15 anos, Mary. Disse baixinho. Não tenho certeza se me lembro como não ficar sozinho. Morrison estendeu a mão. No ombro bom dela. Então é hora de aprender. Naquela tarde, Mary voltou para seu apartamento pela primeira vez desde o incidente. Era um pequeno estúdio em um bairro tranquilo. Deliberadamente sem graça. Deliberadamente esquecível, o tipo de um lugar onde ninguém fazia perguntas. Ela organizado metodicamente. Os poucos pertences isso importava, fotografias dela caída equipe, medalhas em uma caixa trancada, um diário contendo 15 anos de memórias ela não conseguia esquecer. O telefone dela vibrou. Número desconhecido. Ela respondeu com cautela. Olá. Respiração pesada, depois uma voz. Distorcido eletronicamente. O senhor deveria ter permanecido escondido, coronel. Agora você vai morrer como seu time. Sim. A ligação caiu. O queixo de Mary apertou. Ela imediatamente ligou. Torres. Alguém acabou de me ameaçar. Voz distorcida eletronicamente. Eles sabiam sobre minha equipe. Estamos investigando. Torres disse, digitando rapidamente. Fique onde você está. Estou enviando proteção. Mas Maria já estava se movendo, verificando janelas, portas trancadas. Velhos instintos. Voltando com força. Ela puxou a caixa de medalhas do seu armário e abriu um compartimento secreto na parte inferior. Dentro, um Glock 19,
compacta e bem conservada. Sua arma de serviço, contrabandeada quando ela fingiu a própria morte. Ela manteve isso em segredo. Limpo e pronto para 15 anos, na esperança de que, para nunca mais precisar dele. Ela guardou na câmara. Cerca de 20 minutos depois, 2 agentes do FBI chegaram ao apartamento dela. Eles varreram o prédio, não encontrou nada, mas concordou em manter vigilância. Mary retornou para no hospital naquela noite. Ela encontrou Patrícia está chorando na sala de descanso. Patrícia, o que houve? A enfermeira mais velha levantou o olhar, e seus olhos diziam tudo. Minha filha. Emma não está respondendo ao tratamento. Estão dizendo que precisamos tentar. Terapia experimental. Custa $400.000. O seguro não vai cobrir. Ela soluçou. Eu não sei o que fazer. Maria sentou-se ao lado. Ela, passando um braço em volta dela ombros. Vamos dar um jeito. O Hospital St. Mary's possui fundos de emergência. Eu vou falar com a administração. Por que você faria isso? Me ajude. Perguntou Patrícia. Depois que eu chorei. Em você. Depois de eu ter te tratado como você eram frágeis, por que você era gentil quando você não precisava ser, disse Mary. Simplesmente. E porque eu entendo situações desesperadoras. Patrícia a abraçou. Obrigada. Mary saiu da sala de descanso, com o celular na mão. Zumbiu novamente. Torres, nós rastreamos a ligação. Veio de dentro do St. Mary's Hospital em algum lugar no 3º andar. O sangue de Mary gelou. A ameaça não era externo. Estava aqui dentro. Construindo um relacionamento entre as pessoas com quem ela trabalhava. Ela caminhou até o 3º andar para cuidar dos filhos. Estação. Turno da noite. Menos gente. Ela rostos examinados em busca de qualquer coisa suspeito. O Dr. Reis passou por ele. Falando ao telefone em voz baixa. Marco Chen estava sentado em frente a um terminal de computador. Trabalhando até tarde como sempre. Enfermeira noturna. Mary mal sabia que estava reabastecendo. Suprimentos. Qualquer um deles poderia ser a toupeira ou nenhuma delas. A mão de Maria instintivamente, ela se moveu na direção de onde estava sua arma. Seria, mas ela não estava grávida. Política do hospital. Ela estava desarmada e construindo com alguém que a queria morta. O celular dela vibrou. Mensagem de texto de número desconhecido. 3º andar. Quarto 347. 5 minutos. Venha sozinho ou pessoas morrem. Quarto 347. Esse era um quarto de paciente atualmente. Ocupado por um paciente pós-cirúrgico recuperando-se de apendicectomia. Mary tinha 5 minutos para decidir, cumpra com ameaça ou pedido de ajuda e riscos civis morrendo. Ela olhou para o posto de enfermagem. Patrícia estava lá agora. Revisando prontuários. O Dr. Morrison estava em seu escritório. Pessoas inocentes que iriam se algo desse errado, eles se tornariam alvos. Mary tomou sua decisão. Ela caminhou em direção a quarto 347, sozinho, desarmado, pronto para enfrentar quem quer que a estivesse ameaçando. Por que Coronel Mary Stone, codinome Reaper, aprendi há 15 anos que às vezes a única maneira de proteger as pessoas era torne-se o alvo. Ela empurrou. Abra a porta do quarto 347 e tudo ficou escuro. Mary acordou com frio. Metal contra seus pulsos, abraçadeiras de plástico, nível profissional. Suas mãos estavam amarradas. Atrás das costas, presa a uma cadeira. Presa ao chão.
Ela ainda estava em quarto 347, mas o paciente já havia ido embora. A cama de hospital havia sido empurrada para o lado. As persianas estavam fechadas. De pé em à sua frente estava o Dr. Gerald Reid, segurando uma pistola com silenciador. Olá, coronel, disse Reis. Seu jeito polido de sempre. O semblante havia desaparecido, substituído por frieza. Cálculo. Eu esperava que você ficasse escondido. Teria facilitado minha vida. A visão de Mary estava clareando. Algo tinha atingido-a por trás quando ela entrou, provavelmente uma arma de choque ou um sedativo. Dardo. Seu ombro esquerdo latejava onde ela havia sido baleada na noite anterior. Você é a espiã, disse Mary. Sua voz manteve-se firme apesar da situação. Você tem fornecido informações ao paciente para a Yakuza e para a máfia russa e ao cartel de Sinaloa e a quem mais estiver por perto. Paga bem, disse Reis. Sem temer extrata testemunhas federais, cartel informantes, agentes infiltrados. Muito informações valiosas para a pessoa certa comprador. Ele olhou para o relógio. Infelizmente, você se tornou um problema. Seu depoimento poderia expor pessoas que eu trabalhar para. Não posso permitir isso. O FBI sabe que estou aqui. Mary disse que eles estão rastreando meu telefone. Não estão. Reis ergueu o celular, que agora estava desligado. Eu tirei a foto enquanto você estava inconsciente. Eles acham que você ainda está no prédio. Em algum lugar, mas eles não sabem onde. Ele sorriu friamente. Em cerca de 30 minutos, haverá um acidente trágico. Um acidente de gás. Vazamento nesta sala. Uma explosão. Coronel. Mary Stone, enfermeira heroína, morre salvando uma paciente. Muito trágico. Muito organizado. Exceto não há nenhum paciente aqui, apontou Mary. Fora. Isso meio que estraga a narrativa. Lá serão restos mortais, disse Reis, sombriamente. Não foi possível identificar nada na explosão. O hospital presumirá que foi você quem tentou. Para salvar alguém. Capa perfeita. Maria testeia as abraçadeiras. Grau militar. Profissionalmente aplicada. Ela não conseguiu quebrá-los com força bruta. Ela precisava alavancagem ou uma vantagem competitiva. O esquema de corrupção para o qual você trabalha, disse Mary. Ganhando tempo. São as mesmas pessoas que matei minha equipe em Kandahar. Provavelmente. Eu não faço perguntas. Eu apenas forneço informações e cobrança de pagamento. Reis moveu-se em direção à parede, abrindo uma painel de manutenção. Dentro havia uma tubulação de gás. Válvula. Nada pessoal, coronel, apenas negócios. É sempre algo pessoal quando você está matando alguém, disse Mary. É isso que diferencia os profissionais dos demais. Sociopatas. Os profissionais reconhecem o peso de tirar uma vida. Os sociopatas fingem que é apenas negócios. Filosofia da mulher que está prestes a morrer. Encantador. Reis começou a manipular a válvula de gás. De Mary minha mente percorreu rapidamente as opções. Abraçadeiras de nylon atrás das costas dela, presa a uma cadeira. Arma na mão de Reis. Vazamento de gás sendo preparado. 30 minutos até a explosão. Não. Telefone, sem reserva. Ela só tinha um. Arma esquerda, sua voz. De Patrícia filha, disse Mary. Emma, ela tem leucemia. Patrícia está desesperada por dinheiro para o tratamento. Reis fez uma pausa. O quê?
Sobre isso. Você a abordou, não foi? Você ofereceu-lhe dinheiro para fornecer informações do paciente. Ela recusou. Mas você manteve a oferta em aberto, sabendo por fim, o desespero a levaria a isso. Obedecer. A voz de Mary endureceu. Isso é porque o FBI está investigando-a. Você emoldurou uma mãe enlutada para encobrir os seus crimes próprios. Mulher inteligente, disse Reis. Patrícia é o bode expiatório perfeito. Situação financeira, seu acesso a registros, seu estado emocional, tudo desorientação perfeita. Só que eu disse ao agente Torres para investigar você primeiro. Disse Mary. Eles provavelmente estão revistando seu escritório. Neste momento, encontre sua oportunidade offshore. Contas, suas comunicações, seus toda a rede. A mão de Reis apertou. Na arma. Você está blefando. Estou. Como? Senão eu saberia o seu nome. Especificamente. Mary olhou nos olhos dele. Você cometeu um erro, Gerald. Você mudou o seu estilo de vida também, obviamente. Carro novo, relógio caro, ternos de grife, clássicos sinais de riqueza repentina. Qualquer investigador perceberia. Não importa, Reis. Disse. Você estará morto em 30 minutos. Estarei num avião para Singapura antes de se alguém encontrar as provas. Não, você. Não vai. Disse uma nova voz. Dr. Morrison entrou na sala segurando de Reis sua própria arma, aparentemente apreendida dele. Escritório. Atrás dela, 2 agentes do FBI. Materializou-se do corredor. Reis ele girou, erguendo a pistola. Não se mexa. Solte a arma, disse Morrison calmamente. Acabou. Estivemos ouvindo tudo. Mary está usando um microfone escondido. Nós tem a sua confissão registrada. Maria deu um leve sorriso. Mandei uma mensagem para Helena antes de subir até aqui e disse a ela que era uma armadilha. Ela contatou o FBI e organizou o caso. Picada. O rosto de Reis empalideceu. Ele olhou entre Morrison e os agentes, calculando as probabilidades. Então ele se lançou em direção a Maria, com a arma em punho. Maria se moveu. Apesar de suas mãos estavam amarradas atrás das costas com abraçadeiras de plástico. Para trás, ela jogou o peso para frente, inclinando a cadeira. Ela rolou, usando impulso para balançar as pernas da cadeira para cima. Eles atingiram Reis no peito, derrubando-o para trás. A arma descarregado, suprimido, Foot, a rodada atingindo o teto. Agentes do FBI o abordaram. Reis antes que ele pudesse se recuperar em segundos. Ele estava no chão, algemado, armas guardadas. Morrison cortou o zíper de Mary. Amarra com tesoura cirúrgica. Você está bem. Estou bem, disse Mary, esfregando-se. Pulsos. Boa hora. Patrícia ligou, eu disse Morrison. Você disse que tinha me ajudado. Ela queria retribuir o favor. Ela viu Reis te seguir até este andar. E ficou desconfiada. Ela é quem acionou o alerta. Ela está segura no meu quarto. Escritório com segurança hospitalar. Morrison ajudou Mary a se levantar. O FBI descobriu tudo no escritório de Reis. Em alto mar contas, comunicações criptografadas, listas de clientes. Isso vai muito além de apenas a Yakuza. Ele tem vendido informações para múltiplos criminosos organizações por 3 anos. Agente Torres entrou com um semblante de satisfação. Coronel Stone, seu depoimento acaba de ganhar muita força.
mais valioso. Reis está falando, tentando para fechar um acordo. Ele está revelando nomes. Isso. A rede de corrupção é maior do que nós. Pensou. Quão grande? Perguntou Mary. 3 generais, 7 coronéis, 4 federais juízes, e dezenas de empreiteiros e ligação criminosa. Torres mostrou-lhe um tablet com fotografias. Seu testemunho combinado com a cooperação de Reis derrubar toda a rede. Maria olhou para os rostos, homens a quem ela havia servido. Soube, homens que ela respeitava, homens que traiu tudo que o uniforme representava. Quando começamos? Perguntou ela. Amanhã. Começa o depoimento do grande júri. Às 9 horas. Você ficará sob custódia protetiva. Até lá. Torres fez uma pausa. Coronel, você deve saber. Assim que isso se tornar público, não há como voltar ao anonimato. Seu rosto estará em todo lugar. Sua história virou notícia nacional. A enfermeira invisível. Torna-se muito, muito visível. Mary olhou. Morrison acenou com a cabeça em sinal de encorajamento. Então ela olhou para o seu próprio reflexo em a janela do quarto. Não mais curvado, não vou me esconder por mais tempo. Ótimo, disse Mary. Estou cansados de serem invisíveis. Eles escoltaram ela saiu do quarto 347. No corredor, Patrícia esperava, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Pelo rosto dela. Sinto muito, disse Patrícia. Solucei. Quase não disse nada. Eu quase te deixei cair nessa armadilha. Mas você não fez isso, disse Mary, abraçando-a. Ela. Você salvou minha vida, disse Patrícia. Obrigada. Minha filha Patrícia sussurrou. Eu estava tão desesperada. Reis abordou-me há algumas semanas e me ofereceu uma proposta. Dinheiro. Eu disse não, mas ele continuou ligando. Eu estava tão perto de dizer sim. Mas você não fez isso, repetiu Mary com firmeza. Você escolheu. Certo. E nós vamos ajudar, Emma. Eu promessa. Enquanto caminhavam em direção ao no elevador, Mary sentiu algo mudar, não. Apenas consigo mesma, mas no hospital ao redor dela. Funcionários que a ignoraram. Ela, que há meses a olhava com respeito, com reconhecimento. O invisível enfermeira havia se tornado a guardiã e ela estava apenas começando. 3 semanas depois, Mary estava em pé no Tribunal Federal, com a mão. Levantou-se, jurando dizer a verdade. O tribunal estava lotado. Jornalistas, autoridades militares, familiares das vítimas. Na mesa da defesa estavam sentados 2 generais e 3 coronéis, seus rostos cuidadosamente neutros. Coronel Stone, o promotor começou, Por favor, diga ao tribunal o que aconteceu na província de Kandahar em agosto há 14 ou 15 anos. Mary respirou fundo. Era isso. O momento em que ela tinha estado correndo há 15 anos. Minha equipe, 18 pessoal, incluindo médicos de combate, especialistas em inteligência e apoio à equipe, estava conduzindo uma operação humanitária missão médica em uma aldeia perto de fronteira paquistanesa. Estávamos fornecendo assistência médica a civis durante 3 dias. Sua voz era firme, clínica. Na manhã de 14 de agosto, nós fomos emboscados. Os atacantes sabiam exatamente onde estávamos. Posição, nossas rotas, nosso radiofrequências. Eles estavam esperando. Como você sabia que a emboscada foi coordenada? O momento, o posicionamento, o fato de que eles bloquearam nossas comunicações no momento exato em que nossa patrulha estava mais vulnerável. Mary tirou documentos.
Eu fotografaram materiais classificados antes do ataque. Ordens de missão que mostravam nosso percurso foi alterado na última hora. Minuto a minuto, por comando. A mudança nos colocou diretamente no local da emboscada. Quem autorizou a alteração de rota? Mary apontou para a mesa de defesa. General Marcos Alovey. Ele alegou que era para segurança operacional. Na verdade, era para garantir que seríamos mortos. O tribunal, a discussão se intensificou. O juiz deu ordem. Maria continuou, sua voz cortando o caos. Sobrevivi me escondendo debaixo de corpos. Por 6 horas até a chegada do extrator. Eu fui o único sobrevivente. Eu peguei fotografias das provas porque eu não sabia em quem confiar. Então eu desapareceram. Por que desaparecer em vez de reportando? Porque o general Alova estava vice-diretor de defesa e inteligência. Ele tinha o poder de fazer as provas desaparecem. Para fazer com que as testemunhas desaparecer. Mary encontrou seu olhar através do tribunal. Eu escolhi me tornar um fantasma. Em vez de se tornar mais uma vítima. O depoimento continuou por 4 horas. Documentos, fotografias, nomes, banco-contas, uma rede de corrupção que abrange 15 anos e 3 continentes. Quando tudo acabou, Mary se demitiu do banco das testemunhas. Os generais e coronéis já estavam algemados. Mais prisões. Seguiria. Do lado de fora do tribunal, o agente Torres se aproximou. Você conseguiu. Coronel. O senhor os enterrou. Eles os enterraram. Elas mesmas, disse Mary. Eu apenas forneci a pá. O que acontece agora? Testemunha proteção, nova identidade. Mary sorriu. Não, vou voltar para St. Mary's. Hospital. Vou treinar enfermeiras e médicos em medicina tática. Eu vou ajudar as pessoas. É isso que eu sou agora. Tem certeza? Essas pessoas têm conexões. Passei 15 anos com medo, Mary interrompeu. Cansei de ter medo. Ela retornou a Los Angeles naquele dia. À noite. O saguão do Hospital St. Mary's tinha um banner. Bem-vindo de volta, Coronel Stone. Os funcionários aplaudiram quando ela entrou. O Dr. Morrison a recebeu na entrada. Pronto para o seu primeiro dia como diretor de medicina tática de emergência. Pronta, Mary. Confirmado. Eles foram a pé para uma conferência. Sala onde 20 enfermeiros e médicos aguardavam. Essas eram as pessoas que Mary treinaria. Seus alunos, seu legado. Boa noite. Mary começou. Eu sou a Coronel Mary Stone, anteriormente conhecida como Mary Stones, a enfermeira incompetente que todos vocês ignoraram por 8 meses. Algumas pessoas riram nervosamente. Eu era invisível por escolha própria. Mas a invisibilidade me ensinou algo importante. Vemos o que esperamos ver. Julgamos as pessoas pela aparência. Presumir fraqueza quando deveríamos reconhecer força. Ela arregaçou a manga, mostrando as cicatrizes dos estilhaços. Essas cicatrizes representam 15 anos de medicina de combate. Já tratei ferimentos por arma de fogo, explosões, queimaduras químicas e todo tipo de trauma que você possa imaginar e imagine. Eu salvei vidas e condições de saúde. Isso aterrorizaria a maioria dos cirurgiões. Ela olhou para cada pessoa. E eu vou. Vou te ensinar tudo o que sei. Não para fazer vocês soldados, mas para fazer vocês protetores, porque os hospitais não é mais seguro. Precisamos estar preparados. O treinamento começou. Ao longo das seguintes semanas, Maria transformou St. Mary's protocolos de trauma.
Ela ensinava triagem. Sob fogo cruzado, ferramentas médicas improvisadas, gestão psicológica da massa vítimas. O hospital tornou-se um modelo para a medicina tática de emergência. A filha de Patrícia, Emma, recebeu tratamento experimental financiado por uma combinação de fundos de emergência hospitalar e doações organizadas pela equipe. Ela respondeu bem. Patrícia chorou de gratidão. Lágrimas. O doutor Drake pediu desculpas publicamente. Genuinamente desta vez pelo seu tratamento de Maria e outros funcionários. Ele matriculou-se em seu curso de medicina tática. E, para surpresa de todos, provou ser um excelente aluno. 2 meses depois durante o julgamento, Mary ficou de pé no telhado do hospital. Ao pôr do sol, com vista para Los Angeles. Passos se aproximaram. Dr. Morrison juntou-se a ela. Você conseguiu, disse Morrison. Você mudou tudo. Este hospital, essas pessoas, vocês nos tornaram melhores. Nós um fazia o outro melhorar. Mary corrigiu. Você me deu uma chance quando eu ainda era escondendo-se. Patrícia confiou em seus instintos. Até o Drake aprendeu humildade. Todos nós. Cresceu. E você? Conseguiu o que você precisava. Mary considerou isso. Eu consegui. Justiça para minha equipe. Eu expus corrupção. Encontrei um propósito além dela. Sobrevivência. Ela sorriu. Sim, eu consegui o que queria. Necessário. Sem arrependimentos por desistir. Invisibilidade, só que eu desperdicei 15 anos escondida. Mary se virou para encará-lo. Morrison. Eu poderia ter ajudado. Pessoas abertamente. Em vez disso, deixei o medo me dominar. Me controlar. Você estava me protegendo você mesmo, disse Morrison. Isso não é fraqueza. Talvez, mas não era força. Também não. Maria olhou para as mãos. Marcado por cicatrizes, firme, capaz. Força verdadeira. É ser vulnerável, é ser visível. Estar disposto a se posicionar mesmo quando é aterrorizante. Eles estavam em pé, confortáveis. Silêncio, observando as luzes da cidade surgirem ao cair da noite, o telefone de Mary vibrou. Uma mensagem do agente Torres. Todos réus condenados. Rede desmantelado. Justiça feita. Justiça serviu. Mary pensou no capitão Rodrigues, sargento Martinez, tenente Kim, a cabo Jackson, sua equipe, seus amigos, sua família. Eu cumpri minha promessa. Ela sussurrou, eu consegui. Todas elas. O vento levou embora as suas palavras, mas parecia um reconhecimento, como se fosse dela. A equipe derrotada finalmente descansa. Pronto para ir para casa? Perguntou Morrison. Mary sorriu. Estou em casa. Ela passou 15 anos correndo, se escondendo, fingindo fraqueza. Mas a coronel Mary Stone, indicativo de chamada ceifador, cirurgião de combate, guardião do invisível, finalmente havia encontrado onde ela pertencia. Não nas sombras, não em silêncio, na luz, entre pessoas que precisava de suas habilidades, de sua força, de sua história. A enfermeira invisível havia se tornado visível. E o mundo era melhor por isso. Isso. Heróis nem sempre anunciam. Eles mesmos. Às vezes, eles usam uniformes cirúrgicos. E sapatos confortáveis. Às vezes eles tremem quando observados e se transformam em aço. Quando necessário. Mary Stones nos ensinou isso. A fraqueza pode servir de camuflagem.
Aquela pessoa que você subestima pode ser a pessoa que salva sua vida. Isso. A verdadeira força nem sempre se manifesta em gritos. Às vezes é silencioso, paciente, de espera. Por enquanto, é absolutamente necessário. Da próxima vez que você vir alguém quem parece tímido, quem evita conflitos, quem se deixa dominar pelos outros, lembre-se, Maria. Lembre-se de que você nunca sabe o que pode acontecer. Os incêndios queimam sob a superfície porque a pessoa mais perigosa na sala geralmente é aquela que ninguém nota até que seja tarde demais. Fim.